E aí, minha gente que assiste meu canal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para a gente poder fazer a análise desse livro aqui, Narrativa de uma Viagem ao Brasil, do inglês Thomas Lindley, que esteve em Porto Seguro, esteve em Salvador, e ele fez um diário. E esse livro, escrito lá em 1802, traz uma série de coisas super interessantes, várias situações inusitadas e também relatos muito importantes daquela região, enfim, também relacionado ao Brasil Colônia, aquele finalzinho de Brasil Colônia ali em 1802. E é uma das obras mais importantes e hoje a gente vai fazer uma análise dela, uma resenha aqui falando um pouco sobre essa obra, uma obra importantíssima e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque ela traz um monte de coisa super legal e a gente vai passar a analisar a partir de agora. E antes de mais nada, obviamente, você vai curtir, compartilhar, ativar o sininho para dar uma ajuda e porque toda semana a gente vai estar produzindo conteúdos relacionados à literatura da nossa região. Então esse aqui é um deles e a gente vai falar sobre esse caso super interessante desse contrabandista inglês que esteve aqui. Antes de mais nada, a gente precisa entender essa obra, entender a dinâmica dela, né? Ela foi publicada em 1805 em Londres e quando ela foi publicada, ela foi sucesso imediato, assim. Tanto é que ela ganhou versão em alemão, versão em francês, uma segunda edição em inglês um pouco depois. Então, mostra que esse tipo de narrativa de viagens que aconteciam para as Américas, para as colônias, elas eram narrativas empolgantes e que as pessoas se interessavam muito. Então, muitos moradores daquelas regiões da Europa ficavam super curiosos com como era a vida naqueles lugares, né? Vivendo entre indígenas, entre pessoas completamente diferentes, como é que isso se dava, né? E então, logo quando ele escreve esse diário e é publicado, ele faz um sucesso estrondoso, mas ele ficou durante muitos e muitos anos esquecido do público brasileiro. Então, ele só vai ser publicado bem depois no Brasil, em língua portuguesa. Essa versão que eu tenho aqui é uma versão da Companhia Editora Nacional de São Paulo e ela foi impressa em 1969. Ele já está bastante desgastado, assim, eu tenho um xodó por esse livro, porque ele narra, mas é um livro que já caiu em domínio público. Então, se você quiser acessar esse livro, ter ele, fazer a sua leitura, você pode acessar, o link está aqui embaixo. Eu vou deixar aqui na descrição para você acessar e poder fazer o download do livro, para você poder também fazer a leitura do Lindley e da narrativa dele. Então, a gente vai começar aqui, depois dessas informações introdutórias do livro, a gente vai também tentar rapidamente entender como é que estava a dinâmica no Brasil naquela época. Thomas Lindley vem ao Brasil em 1802. Lembrando que em 1808 a família real vem para o Brasil, mas um pouco antes a gente estava ali naquele finalzinho desse período desse Brasil colonial, né? Então, o próprio Lindley faz relatos importantíssimos, por exemplo, da sensação que ele teve de já perceber um movimento de independência, dos mais jovens, por exemplo, começando a fazer ideias questionadoras inspiradas no iluminismo europeu, ele mesmo já percebendo isso e tendo chegado na Bahia um pouco depois também da Inconfidência Baiana, ali, que acontece em 1798, e nesse período ali, entre a Inconfidência Baiana e a guerra, que vai realmente encerrar a independência em 1823, que é a independência da Bahia, né? 2 de julho. Então, ele vem justamente nesse período. Ele chega na Bahia justamente nesse período em que essas revoltas já começam a acontecer, esses movimentos já começam a acontecer, e apesar da Inconfidência Baiana não ter tanta fama quanto a Inconfidência Mineira, também foi muito importante, também com seus mártires e também com suas lutas para poder tentar esse movimento de independência. E ele chega no Brasil nessas circunstâncias. E nessas circunstâncias, antes da chegada da família real, era proibido em qualquer porto da colônia brasileira, que era uma colônia portuguesa, fazer mercancia com navios de outras nacionalidades. Então imaginem que era proibido qualquer outro navio, seja espanhol, enfim, francês, inglês, aportar no Brasil para negociar mercadorias. Ele poderia até fazer paragem, por exemplo, para poder consertar avarias e tudo mais, que era comum, mas ele não poderia fazer nenhum tipo de negociação de mercadorias. Então, esse é o contexto pelo qual Thomas Lindley escreve esse diário e esse é o contexto pelo qual ele vem parar no Brasil em 1802. E, obviamente, como inglês, numa embarcação inglesa, proibido de fazer qualquer tipo de negociação mercantil,
ele alega logo no começo que ele precisava reparar seu barco e tudo mais, ele encosta em Salvador, por lá parece que ele já tem conhecidos, inclusive, porque ele já relata isso, e depois ele segue com a intenção de chegar até o Rio da Prata para poder fazer as negociações dele ali na região já entre Argentina e Uruguai. Entretanto, o barco dele apresenta uma série de avarias por conta de mau tempo e tudo, e ele é obrigado a encostar em Porto Seguro. Um pescador, inclusive, auxilia ele a ele poder entrar na barra, mas ele acaba quebrando o leme da embarcação e ele chega em Porto Seguro. Quando ele chega em Porto Seguro e ele precisa aguardar alguns dias para poder consertar sua embarcação e seguir viagem, ele é interpelado, segundo ele, e essa narrativa dele é interessante da gente analisar a partir dessa perspectiva de que ele está sempre fazendo uma narrativa em autodefesa, né? Então ele sempre está falando assim, olha, eu nunca quis contrabandear nada, eu nunca quis fazer nenhum tipo de negociação, foram as autoridades que me ofereceram e eu só concordei porque eles disseram que não ia ter problema nenhum. Então todo o tempo a narrativa dele é sempre nesse sentido, obviamente uma espécie de autodefesa, ele vem fazendo toda essa argumentação. Mas o que se sabe, o que é realidade, é que ele, em conjunto com a principal autoridade de Porto Seguro, que era o ouvidor, chamava José Dantas Coelho, ele tinha 2 filhos, os 2 filhos e o inglês começaram a entrar numa negociação para poder, em troca das mercadorias inglesas que o inglês tinha no seu convés, trocar por metais preciosos e pau-brasil. A negociação já estava bem avançada, vários dias já tinham se passado, só que uma denúncia fez com que eles cancelassem essa ideia, essa intenção de fazer essa negociação, porque alguém tinha feito uma denúncia e muita gente já estava sabendo desse negócio. Mesmo assim, eles insistem em fazer uma segunda negociação, que também acaba não dando certo, e ele começa a ficar um pouco preocupado, pega a sua embarcação e parte em direção ao sul. O problema é que a embarcação continua apresentando problemas, ele é obrigado a aportar em Caravelas, e quando ele chega em Caravelas, ele é detido, ele é preso e levado para Porto Seguro. E aí, a partir daí, ele começa o relato nesse livro, que é um relato belíssimo, desse diário que ele vai fazendo com detalhes. Ele dá para perceber que ele era uma pessoa muito ligada na questão dos pássaros, das plantas, então ele tem uma riqueza de detalhes muito interessante nesse livro. 2 informações importantes antes da gente entrar nessa análise do diário especificamente, é que um outro viajante que vai chegar aqui em 1817, que é o príncipe Maximiliano, vai, em seus relatos, citar essa obra. Então percebam a importância que essa obra ganhou na Europa na época, já que um viajante de, 15 anos depois, já tinha tido acesso a essa obra, já tinha lido, inclusive o príncipe Maximiliano era de uma região que hoje seria a Alemanha, então imaginem como que essa obra circulou na Europa para poder ele ter esse acesso. E outro fato interessante é que esse livro, inclusive, foi plagiado. Existe um plágio dele, feito também na época, e que é relatado, inclusive, aqui nas primeiras notas desse livro, que é um plágio que foi feito pelo Andrew Grant, que foi um autor também inglês que acabou plagiando essa obra. Tem várias cópias muito fidedignas do que ele relata aqui. Pois bem, o inglês Thomas Lindley vai preso, e ele fica preso onde hoje é o Museu de Porto Seguro, no Paço Municipal, aquele prédio grande que fica ao lado da igreja de Nossa Senhora da Pena. Ele relata que ele tem que entrar por um alçapão para poder ficar na cela que fica no térreo, que ele relata como sendo terrível, com um cheiro terrível, e que ele e sua mulher foram presos, porque a mulher dele acompanhava ele no convés nessa oportunidade, foi presa junto com ele, ficaram os 2 presos ali na cadeia de Porto Seguro. Ele vai relatando todo esse processo que para ele foi super penoso, dele estar doente, de estar enfrentando toda essa dificuldade, e obviamente todos os relatos dele passam a ter uma característica que é de muita crítica, de sempre achar que é tudo horrível, que a população é muito mal educada, porque obviamente diante de uma circunstância como essa, ele se sente muito revoltado e acaba expressando nas suas palavras e no seu diário as impressões que ele tem de Porto Seguro. Uma coisa interessante nessa obra é que tem uma nota do Vanderlei Pinho, logo no comecinho que ele faz essa análise, e ele traz justamente essa impressão que Lindley deixa de como ele vive essa experiência. Ele diz aqui: aventureiro fracassado numa tentativa de contrabando que esperara fartamente lucrativo, preso e perseguido pelas autoridades,
não eram as circunstâncias em que se encontrava Lindley mais propícias a comunicar benévolas impressões de um país que, ao invés da riqueza, só lhe dera sofrimento. Então, percebam que fica claro que todas essas impressões negativas, sombrias, do que era Porto Seguro, dos seus comportamentos, da sua cultura, do seu povo, são bastante contaminados por conta dessa circunstância em que ele se encontrava, por estar detido num país completamente estranho, numa língua estranha e tendo que se submeter a tudo isso. Então, essa é uma característica muito presente aqui nessa obra. Então, é interessante a gente notar que o Thomas Lindley ele tenta, inclusive no livro, argumentar de que tudo que ele diz ali é a pura veracidade dos fatos, e que ele, na verdade, não cometeu contrabando, e que tudo que ele está dizendo ali é tudo verdade. Até nesse trecho que ele fala na introdução, que ele diz: pode o leitor confiar sem reservas na sua absoluta veracidade e estar certo de que o autor jamais se permitiu escrever através da falsa perspectiva que o ressentimento poderia ter inspirado, diante do severo tratamento que lhe dispensaram. Então, percebam que mesmo assim ele tenta fazer essa defesa de que mesmo diante de tudo que eu passei, o que eu estou relatando nesse livro aqui é a pura verdade e nada disso contamina o meu relato, mas fica claro ao longo do livro que a gente percebe esse preconceito, esse incômodo com tudo que vai acontecendo com ele ao longo desse período. Um relato interessante é quando ele entra no Paço Municipal, nesse prédio onde hoje é o Museu de Porto Seguro. Ele relata como foi que ele entrou nesse lugar e como que ele foi colocado na masmorra. Ele diz: aquilo nos ocupou até quase a noitinha, quando determinaram que embarcássemos, conduzindo-nos ao longo da praia e depois morro acima, até a prisão comum. Levaram-nos a um quarto no pavimento superior da cadeia, em cujo assoalho abriram um pequeno alçapão, arriaram uma escada e nos mandaram descer até uma certa profundidade. O que fizemos, penetrando numa masmorra abaixo do nível do solo, da qual se exala um fétido miserável. Estava inteiramente às escuras. Deus sabe quais os nossos sentimentos. Então, ele já relata aqui a forma como ele foi colocado numa masmorra, numa enxovia, que estava completamente deteriorada, enfim, escura, com um cheiro muito ruim, e ele e a mulher dele submetidos a essa situação, sendo colocados nessas condições. Mas a situação do Thomas Lindley não ia durar muito tempo ali, porque enquanto ele ainda estava parado com o barco dele em Porto Seguro, antes de ser preso, vários moradores foram até lá, curiosos para poder ver o que ele trazia, quais as mercadorias que ele trabalhava, e perceberam que ele trazia consigo uma mala cheia de remédios, enfim, ungüentos, poções daquela época, e as pessoas confundiram ele com um médico. Então, a partir do momento que ele ficou preso, as pessoas começaram a convocar ele para poder curar as mais diferentes doenças que ele foi, inclusive, submetido. Ele pegou uma febre porque ele foi cuidar de um determinado doente, mesmo dizendo que não era médico, mas as pessoas dizendo: não, você vai lá para poder cuidar dele. E ele acabou pegando essa febre, ficou super mal, mas mesmo assim as pessoas não paravam de insistir e de querer ter acesso aos medicamentos dele, a pegar os medicamentos. Ele ia ficando irritado porque as pessoas iam levando esses medicamentos todos dele, e ele vai fazendo esse relato. E num determinado momento, que também encontraram no barco dele, encontraram uma quantidade pequena de pedras preciosas, perguntaram com quem que ele tinha negociado, porque ele tinha negociado com alguém da comarca ali da capitania de Porto Seguro, e ele tenta se explicar e tudo mais, e as autoridades dizem: não, então você vai conosco, a gente vai andar por aí para a gente tentar encontrar a pessoa que você fez essa negociação, já que você não sabe o nome. Ele faz um relato belíssimo, ele monta a cavalo para poder ir até o Vale Verde, para poder tentar encontrar a pessoa que ele tinha feito essa negociação de pedras preciosas, e o relato é o seguinte: 2 de agosto. Montamos a cavalo às 6 horas. Éramos 7 ao todo, e seguimos pela praia em direção ao sul. Ao cabo de 1 hora de marcha, voltamos-nos abruptamente para o oeste, terra dentro, e subindo por uma íngreme encosta, em breve chegamos à capela de Nossa Senhora da Ajuda, que fica no alto. A paisagem que daí se descortina é de fato grandiosa, abrangendo não só a região em torno, como também o oceano adjacente, ao qual os muros brancos da capela formam uma excelente baliza. E a padroeira, a Virgem, é especialmente invocada pelos navios e barcos pesqueiros das costas vizinhas, em caso de perigo ou de ventos contrários.
O interior do edifício é decorado com desenhos grotescos de navios em apuros, quartos de enfermos, etc., havendo legendas debaixo de cada um relativas aos diferentes episódios que pretendem comemorar. Então percebam que esse relato que ele faz dessa beleza do Arraial da Ajuda que encanta ele mesmo lá em 1802 e mesmo um autor que estava preso, que tinha passado por vários constrangimentos, estava incomodado e mesmo assim ele faz esse relato super bonito de como era interessante aquele lugar, como era belo, né? E como ele ficou encantado com a capela e com o visual que até hoje está ali, inclusive a gente precisa preservar. O Thomas Lindley, então, ele vai, depois de Arraial da Ajuda, ele segue cavalgando até Vale Verde, lá ele fica hospedado numa fazenda que ele também elogia muito. Ele, inclusive, traz um relato também super interessante que diz: achei as acomodações da casa muito superiores ao que havia esperado encontrar, dada a pobreza geral de Porto Seguro. Eram, na verdade, as melhores que deparei nesta parte do Brasil. A recepção foi acolhedora, os alimentos bem cozidos para o país e toleravelmente asseados. Jantamos no chão, sendo estendidas umas esteiras e sobre elas uma toalha limpa. A louça era suficiente, que é raro aqui, como também as colheres, de prata, facas e garfos, com cabo do mesmo metal. À noite tivemos camas convenientes e confortáveis. Então perceba que ele conseguiu, mesmo ainda estando preso, sendo um prisioneiro, por conta dessa atividade paralela de médico e também depois para poder verificar se ele encontrava essa pessoa porque ele tinha negociado pedras preciosas, ele acabou conhecendo o Vale Verde e ficando encantado, trazendo vários detalhes sobre o Vale Verde, o quanto que Vale Verde é bonito, é próspero, é fértil e que qualquer cultura que fosse plantada ali funcionaria, daria certo. Então, eu acho muito interessante esse cuidado e, mais uma vez, essa visão que mesmo para um prisioneiro, uma visão muito adequada, assim, muito quase carinhosa com que ele trata esse lugar. O Thomas Lindley, apesar de não ter ido para Trancoso, ele faz um relato sobre Trancoso muito interessante que eu vou ler para vocês. 17 de agosto. Chegaram notícias de Trancoso, informando que os índios ontem estiveram na orla da mata próxima à vila, tendo atingido 2 mulatos. Um deles levou uma flechada na coxa e o outro no peito. Este, caindo, foi imediatamente massacrado. Seu companheiro, ferido também no braço e nas costas, escapou só por aquele momento, pois morreu no mesmo dia. 10 mosquetes, pólvora e balas foram logo enviados aos moradores para se defenderem. Percebam que em 1802, mais de 300 anos depois da chegada dos portugueses, ainda havia uma série de conflitos com os indígenas aqui na região, o que mostra, na verdade, isso aqui ser um território de resistência indígena de muito tempo. O que acontecia aqui era uma resistência ferrenha dos indígenas a esse processo colonial. Então a gente percebe que em Trancoso, que é uma vila que foi criada lá no século XVI pelos jesuítas, ainda enfrentava dificuldades, conflitos, como esses, por exemplo, em que os indígenas atacaram pessoas ali na vila de Trancoso, e essas pessoas, enfim, atingidas por essas flechas, acabaram morrendo, e ele faz esse relato aqui, e depois ele vai falar mais alguns detalhes sobre como funcionavam essas flechas, como que esses indígenas faziam esses ataques. Lindley também relata que essa região estava sendo assolada pela varíola e que várias pessoas estavam sendo acamadas e sendo contaminadas e que as pessoas traziam, inclusive, até aberturas nas roupas só para poder se coçar, para poder acessar com as mãos e conseguir se coçar, de tanto que as pessoas tinham essa doença de pele que fazia com que tinha muita coceira. Então ele fala sobre esse detalhe também que acontece em Porto Seguro. O Lindley fica ainda em Porto Seguro mais algum tempo esperando uma embarcação que pudesse levá-lo para Salvador para poder ser realmente julgado dos crimes que cometeu. Então ele fica mais um bom tempo preso até que, enfim, ele comemora até o fato de ser transferido para Salvador, até porque em Salvador ele poderia apelar para alguém, já que as autoridades em Porto Seguro não o ouviam. Mas mal sabia ele que em Salvador também poucas pessoas o ouviriam e que ele continuaria sofrendo muito ao longo de muito tempo em Salvador, tentando fazer com que alguém o ouvisse. Então ele é transferido, ele, sua mulher, sua tripulação e também as autoridades que foram presas com ele nesse caso do contrabando são transferidos para Salvador para serem julgados e lá são presos. Ele, por exemplo, fica preso no Forte São Marcelo, que é aquele forte de Salvador que fica no meio do mar e em frente ao elevador Lacerda ali, e ele fica preso lá. Ele faz relatos detalhados de como foi a experiência dele lá nos primeiros dias, bem ruim, mas depois ele consegue um aposento um pouco melhor, começa a fazer amizade também com a pessoa que faz guarda, então no final das contas eles começam
a ter um relacionamento um pouco melhor, ele consegue ter uma liberdade um pouco maior e ele consegue aos pouquinhos, fazendo alguns requerimentos, mandando alguns ofícios, ele vai conseguindo um relaxamento aqui, outro ali, daqui a pouco ele é proibido novamente, vai ser preso novamente, mas percebe que ao longo desse tempo todo ele tenta fazer esse tipo de requerimento, requisição o tempo todo para poder tentar relaxar um pouco sua prisão e principalmente da sua mulher, que ao longo desse período todo fica sofrendo ao lado dele e que é uma outra característica também, apesar da mulher dele ser uma personagem importantíssima, já que estava ao lado dele durante todo esse período, ele não relata em nenhum momento, nenhuma fala dela, ela não expressa em nenhum momento nada além do sofrimento de estar presa. Então mostra uma sociedade também bastante patriarcal e machista nesse aspecto, já que ele escreveu um diário de mais de um ano de registro. Ao longo de todo esse período, ele só relata a mulher dele como minha mulher está aqui, está sofrendo, enfim, mas em nenhum momento há nenhum tipo de opinião expressada por ela ou dita por ela nesse processo. Já em Salvador, um relato interessante aqui e que fez lembrar muito minha avó é o fato dele se incomodar com as pessoas estarem comendo de capitão, comendo com a mão, que era um comportamento comum em vários lugares, no Nordeste principalmente, aqui em Porto Seguro também foi, tanto é que minha avó me ensinou a comer assim, mas isso já incomodou ele lá em 1802. Então as pessoas faziam um bolo com farinha, molhava na sopa, né, e com esse bolo ia fazendo esse bolinho em volta do prato e ia comendo. É um comportamento que inclusive hoje é até recomendado, né, para que as pessoas tenham mais contato com o alimento e tudo mais, e naquela época ele já faz esse relato. Os pratos eram simples, porém muito superiores aos de Porto Seguro. Os convidados eram bem mais finos, embora eles tivessem o horrível costume do país, qual seja o de comer com as mãos em vez de usar facas e garfos, posto que não houvesse falta desses utensílios. Primeiro tomam entre os dedos um pouco de carne, que é sempre tão bem passada que se separa facilmente, e depois legumes e farinha. Mergulham isso no molho ou na sopa, que tem abundância nos seus pratos, esmagam o conjunto na palma da mão, fazendo um bolo mais ou menos do tamanho de um pequeno sabonete, o qual, assim pronto, levam imediatamente à boca, preparando outro enquanto comem. Então, esse relato dele é um relato bastante preconceituoso, incomodado com aquele costume daquela população, como se aquilo fosse incivilizado. Ele mesmo assim ficou incomodado de perceber que mesmo as pessoas ali finas, como ele diz, também tinham esse comportamento de comer com as mãos. Um outro fato interessante aqui é a forma como ele enxerga a sociedade brasileira a partir dessa visão preconceituosa dele, de que não há muita divisão de classe. Isso incomoda ele porque ele diz o seguinte, ele diz, vê-se aqui o empregado branco conversar com o patrão em termos da maior igualdade e cordialidade, discutir-lhe as ordens e questionar a seu respeito, se são contrárias à opinião que julgue mais fundada. E o superior o recebe de boa cara, concordando frequentemente com ele. O sistema não fica nisso, mas estende-se aos mulatos e até mesmo aos negros. Ninguém sofre qualquer humilhação, exceto o servo paciente e trabalhador, o índio. Obviamente carregado de diversos preconceitos aqui essa fala dele, mas mostra que ele sentiu um certo incômodo, já que provavelmente a estratificação social de Londres daquela época e dos lugares que ele frequentava, que ele dizia civilizados, impediam que essas classes tivessem tanto relacionamento e que as ordens fossem dadas e a outra parte simplesmente as cumpria. E que ele percebeu que isso não acontecia, que na verdade essas pessoas tinham um relacionamento um pouco mais, digamos assim, uma via de mão dupla, que as pessoas questionavam, e que isso acontecia inclusive entre diversas etnias e raças, enfim, mas quem sofria mais, na visão dele, dentro desse cenário, ali exclusivo de Porto Seguro e Salvador, obviamente, que na cabeça dele quem mais sofria eram os indígenas, que ele ainda chama de índio. Um outro exemplo que ele dá interessante, que ele vai dizer que em Porto Seguro vi muitas vezes tenentes, sargentos e soldados do mesmo grupo jogando cartas. Até o próprio Capitão Mori e outras pessoas, entre os mais respeitáveis moradores do lugar, fazem apostas e jogam, sem o menor escrúpulo. Dessa liberdade irrestrita resultam as mais perniciosas consequências. Não se consegue que uma ordem seja prontamente obedecida, e os estrangeiros que esperarem coisa melhor estarão sempre sujeitos a insultos. Então vê que ele faz essa crítica de que, na cabeça dele, superiores não podem conviver com inferiores, muito menos jogar, enfim. Então vai mostrando toda essa visão preconceituosa e estratificada desse europeu ali da Inglaterra do século XIX.
Um fator interessante também, que eu acho muito divertido dessa obra, é quantas vezes o inglês Thomas Lindley foi feito de bobo pela própria população brasileira. Então, apesar dele ter feito essa negociação visando o seu benefício próprio, né, com essas autoridades de Porto Seguro, que eram portugueses, né, o José Dantas Coelho, que era o ouvidor, e seus filhos eram portugueses, tinham chegado em Porto Seguro 2 anos antes, mas a população brasileira, no geral, em diversas vezes passa a perna nele, talvez por uma inocência ou por essa falta de malícia que ele acabou sendo submetido. Um dos fatos, por exemplo, que ele diz é que ele tem a ideia, junto com uma outra pessoa, ele tem a ideia de fazer atestados médicos de que ele estava muito mal, para que ele pudesse ser libertado do Forte São Marcelo para poder circular nas ruas, sair um pouco daquela condição tão ruim. E aí os médicos que vão até lá para poder fazer o atestado poderiam ter feito atestado das mais diversas doenças, mas vê só como eles relataram a doença que o Sr. Thomas Lindley tinha. Que o Sr. Thomas Lindley estava violentamente atacado de um calor generalizado pelo corpo, o qual lhe produzira hemorroidas, além de afetar-lhe de outras maneiras todo o sistema, pondo sua vida em perigo, e que a liberdade de transferir-se para a cidade, a fim de obter os conselhos e o conforto proporcionados pelo lugar, era absolutamente necessária ao caso para evitar as mais graves consequências. Então percebam quase um tom jocoso assim desses médicos ao dizerem que ele estava passando mal, enfim, que ele estava doente, poderia dizer que ele estava com qualquer coisa, disse que ele estava tendo uma grande crise de hemorroidas e que por isso ele precisava ter acesso à cidade e não ficar ali preso no forte esse tempo todo. E ele teve que pagar por isso. Então esses atestados que ele conseguiu, ele teve que pagar e que também não adiantaram de nada, a situação dele melhorou muito pouco depois da entrega desses atestados. Um outro fato interessante também é que ele entrega uma quantidade de dinheiro para uma pessoa de confiança ali que ele fez essa relação e essa pessoa simplesmente desaparece com o dinheiro dele porque diz, não, fica tranquilo, eu vou lá trocar para você e some com o dinheiro e ele fica a ver navios, literalmente, né? Até porque fica preso no forte, então fica ali a ver navios e perde o seu dinheiro também para uma pessoa que ele confiou de que faria a troca para que ele pudesse ter outro tipo de moeda na mão. Um outro fato interessante também é que vem visitar ele em um determinado momento na cela dele, vem visitar um outro inglês, um conterrâneo dele, só que já vivia no Brasil há 25 anos. E esse outro inglês que o visita, ele toma a liberdade de sair entrando, de beber a bebida, de passar o dia inteiro, e aí fica bêbado lá e começa a perturbar muito, e ele não consegue entender por que aquela pessoa está ali, por que ele está agindo daquela forma, e ele pede para que a pessoa vá embora, a pessoa não vai, e em um determinado momento ele faz um relato interessante, que ele diz assim, quis que eu lhe vendesse um cão spaniel da minha predileção, e diante de uma recusa, disse que certo desembargador, seu amigo, tinha gostado do animal, e se eu não cedesse, seria furtado. Então, se ele não cedesse um cachorro, que acredito que ele estava com um cachorro com ele viajando esse tempo todo, se ele não cedesse o cachorro ia ser furtado. E depois ele diz, em resumo, chegou a tais extremos que concluí ser espião ou doido, e dei-lhe a entender que estimaria vê-lo pelas costas, mas em vez de retirar-se, declarou que ficaria para passar a noite. Disse-lhe que isso não seria possível, mas tudo em vão. Afinal, fui obrigado a conduzi-lo a uma casa-mata mais abaixo, onde ele, servido de roupas de cama, permaneceu até a manhã seguinte. Então perceba a quantidade de dificuldade que ele teve de se relacionar com o povo local, que na maioria das vezes criava uma série de tumultos. E mesmo um inglês, conterrâneo dele, mas que já morava no Brasil há 25 anos, apareceu lá de repente, dizendo que ele tinha que dar o cachorro dele, senão o cachorro seria furtado, e que no final das contas ainda dormiu com ele lá e disse que não sairia de lá e que só saiu no dia seguinte. Então perceba o quanto que ele ficou incomodado e assustado com o comportamento dessas pessoas, que não respeitavam ele, a mulher dele, enfim, ele faz esse relato várias vezes, as pessoas entravam porta dentro, mexiam na comida, mexiam na bebida, e tudo isso deixava ele muito impressionado de como que essas pessoas estão agindo dessa forma. Mostra também um detalhe interessante da sociedade brasileira dessa época, que era a total dependência dos escravizados e dos indígenas. A sociedade branca brasileira, que se formava ali nesse finalzinho de Brasil Colônia, era uma sociedade totalmente dependente da mão de obra dos afrodescendentes, né, das pessoas que tinham vindo da África diretamente, ou seus descendentes, ou dos indígenas. Então ele faz um relato interessante, que ele indaga na casa de um amigo que era farmacêutico sobre a possibilidade de arranjar alguém que acompanhasse ele
as matas para que pudesse colher observações a respeito de plantas medicinais. Fiquei surpreendido ao saber que ele próprio as obtinha por compra a escravos e índios mestiços, que as ofereciam à venda, e ninguém na Bahia adotava outro processo. Poderia apenas sugerir-me uma busca ao acaso nos jardins que circundavam a cidade. Então você vê que mesmo o farmacêutico, que naquela época usava essas ervas para poder curar as pessoas, não tinha a menor ideia de como coletá-las na mata. Ele dependia necessariamente de indígenas e de negros para poder fornecer a ele esse tipo de material. Outros trechos importantes que o Lindley traz também são os relatos dele sobre as festas tradicionais. Apesar de sempre em tom de crítica, a gente consegue ter vários relatos super legais de como funcionava, por exemplo, o Dia de Reis, o Natal, o Carnaval, que inclusive ele vai fazendo um relato, na verdade, ele faz uma comparação com o Carnaval do sul da Europa, antes daqui ser chamado de Carnaval. Então ele fala, nossa, parece um pouco Carnaval, as brincadeiras, as pessoas sujam as outras, jogam água e fazem uma confusão. Então ele vai relatando tudo isso de uma forma bastante preconceituosa, incomodado com aquilo, mas que ele relata e permite que a gente consiga ter uma noção de como que isso funcionava. Ele fala que as pessoas faziam muita música, que no dia de Reis as pessoas iam de casa em casa, e cada casa que eles entravam faziam uma confusão e faziam música, e essa festa durava não só o dia 6, mas também o dia 7, e ele ficou extremamente incomodado com aquilo, porque ele não entendia por que as pessoas comemoravam tanto, por tanto tempo, faziam tanto barulho, tanta algazarra. Ele vai relatar que o que acontecia ali, e que depois vai se juntar à ideia de carnaval como um todo, enfim, mas que seria esse festejo embrionário do carnaval, chamava Intrudo. E ele relata que no dia 22 de fevereiro, ele vê essa comemoração acontecendo nas ruas e ele fica bastante espantado. Ele vai dizer o seguinte: durante os últimos 3 dias que precedem a quaresma, um costume anual e singular é posto em prática pela população. Pregam-se toda a sorte de peças aos transeuntes e uns aos outros. Grande número de bolas, assemelhando-se a ovos coloridos feitos de cera derretida, acham-se à venda há alguns dias. São cheios de água e fechados nas extremidades. As damas os arremessam nas pessoas e eles arrebentam ao menor choque, produzindo uma passageira molhadeira. Joga-se pó de arroz de todas as janelas, prega-se moeda falsa no chão e etc. Essa curiosa extravagância é denominada entrudo. Imagino que seja outro remanescente do Carnaval do Sul da Europa. Então percebam como ele faz essa relação com o Carnaval do Sul da Europa, provavelmente da Itália, mas que vai falando sobre esse comportamento que ele era de bastante diversão, né, e de muita troça de um com o outro, enfim, as pessoas faziam com as pessoas que passavam na rua, então não tinha muito espaço para que as pessoas não participassem obrigatoriamente. Isso incomoda ele muito porque ele acaba sendo obrigado a participar. Nesse relato aqui ele vai falar justamente sobre o cara que sumiu com o dinheiro dele, que ele vai encontrar meses depois no porto, quando ele está caminhando pelo porto. Ele encontra e vai dizer o seguinte: passando pela cidade, surpreendi-me ao ver o senhor Vicente, o patife que me havia furtado 100.000 réis, no forte do mar. Dirigi-me a ele imediatamente, mas fingiu não me reconhecer, nem entender minha língua. Irritado com a sua má-fé, despachei o meu empregado, por acaso em minha companhia, para que me trouxesse um guarda. Mas antes da sua chegada, fui obrigado a empregar minhas próprias forças a fim de evitar que o homem escapasse. Então esse cara passa a perna nele, enfim, no final das contas ele acaba aceitando um item qualquer para poder pagar a dívida e o cara não devolve o dinheiro para ele, então é outro incômodo que ele passa também nesse processo. Depois de tudo isso, Lindley vai conseguindo algumas benesses para poder sair um pouco da prisão, caminhar um pouco mais, caminhar com sua mulher, por exemplo, em alguns lugares. Ele vai fazendo uma série de relatos sobre Salvador, sobre como Salvador funciona, até que ele, percebendo que a situação dele não vai mudar muito, ele arma um plano e consegue, com a ajuda da maçonaria, ele consegue, e ele também maçom, ele consegue fugir, entrar num navio que estava partindo para Lisboa. Ele e a mulher dele conseguem escapar. Eles saem de manhã bem cedinho, pegam uma outra embarcação e vão encontrar com essa embarcação já lá no meio do mar. E aí ele consegue, enfim, fugir, chega em Lisboa, que ele vai conseguir conversar com o cônsul da Inglaterra, enfim, e aí a partir daí ele consegue voltar para sua terra natal e escrever esse livro, um livro incrível, com vários detalhes super interessantes, que eu espero que você tenha gostado também. Depois do diário, ele ainda faz alguns relatos de como é Porto Seguro, como é Salvador,
porque era muito comum naquela época também que esses relatos também servissem de orientação para quem quisesse navegar para essas regiões depois. Então ele vai falar muito sobre a profundidade dos rios, a forma como você tem que acessar, onde tem os recifes. A ideia desse relato é justamente orientar outros navegadores ingleses de como eles poderiam chegar nesses portos. Então percebam que, apesar dele dizer que não é contrabandista, que nunca foi, e que na verdade a intenção dele não era essa, ele faz um diário como esse em sua defesa, mas ao mesmo tempo ele deixa no final da obra orientações para que as pessoas possam chegar nesses portos, como que eles fazem para poder entrar nesses portos, enfim. Então, essa obra é uma obra importantíssima, uma obra que compõe uma quantidade grande de informações que eu acho extremamente relevantes, principalmente para a nossa região. E um período em que no Brasil sequer era possível ter ainda imprensa, por exemplo. Então, não haviam livros sendo feitos no Brasil nessa época. Só depois da chegada da família real que isso começa a acontecer. Então, em 1802, muito pouco se via sobre qualquer temática. Então, esse livro traz um relato que, apesar de preconceituoso, com vários detalhes interessantes, mostra também que o inglês muitas vezes acabou sendo inocente, sendo passado para trás, e que no caso dele, que ele tanto reclama, né, das autoridades, do quanto que são corruptas, do quanto que tratam mal e tal, mas no caso dele, parece que a justiça realmente foi feita e funcionou, porque ele foi devidamente julgado, enfim, foi preso, ele, as autoridades também que coordenavam Porto Seguro na época, os portugueses, né, o português e seus filhos, eles também foram presos, enfim. Então, parece que nesse caso aqui a justiça foi feita. Ele, apesar dele ter fugido e escapado da pena, ele ficou preso durante muito tempo, enfim, passou por toda essa situação, mas mostra que esse relato dele, bastante enviesado, não foi a realidade no caso dele, e ele até que foi um caso emblemático. E falando em caso emblemático, a obra que a gente vai analisar no próximo domingo é uma obra que analisa essa obra aqui. A gente vai falar mais sobre ela ao longo da semana. Mas é uma obra que descobriu o outro lado dessa história e aí a gente vai poder contar ela aqui. Então, muito importante que vocês avaliem, leiam também. O link está aqui embaixo para que vocês possam ler e depois a gente vai fazer na semana que vem uma obra super legal que eu vou dar mais detalhes depois, que vai falar sobre o outro lado dessa história a partir da visão do denunciante do crime cometido pelo inglês Thomas Lindley, pelo ouvidor José Dantas Coelho e seus filhos. Fica aqui então o convite para o próximo domingo para você acompanhar junto comigo. Esse foi o Narrativa de uma Viagem ao Brasil, do Thomas Lindley. Eu espero que você tenha gostado. Um livro super legal, incrível, que eu recomendo demais. Especial esse livro. Está aqui a recomendação da semana de hoje. Tamo junto. Se você ainda não curtiu, curte, compartilha e vamos compartilhar um pouco da história da nossa região. Tamo junto.